Oh, que demais, hein? Muito boa tarde, gente boa. Vai começar hoje a fase de grupos da Conmebol Libertadores, que poderia tranquilamente ser chamada de Campeonato Carioca. Os clubes do Rio, né, ganharam tanto nos últimos anos que parece mesmo o estadual. Flamengo em 2022, você viu aí. Fluminense 23, Botafogo 24, Flamengo de novo no ano passado. E olha que legal, gente. Esse ano tá tudo igual entre Brasil e Argentina. Número de títulos, são 25 para cada lado. Será que a gente passa? Tomara, né? Pelo que aconteceu nos últimos anos, tudo indica que vamos passar sim. São 7 títulos seguidos para os clubes do Brasil, com direito a 5 finais com 2 times brasileiros nesse período aí. E esses aqui são os grupos da dupla Fla-Flu. Flamengo, atual campeão, está no grupo A, com Estudiantes da Argentina, Cusco do Peru e Independiente Medellín da Colômbia. E o Fluminense no C, com Bolívar da Bolívia, La Guaira da Venezuela e o Independiente Rivadavia da Argentina. Estreia amanhã na Libertadores. É o Flamengo, vai encarar o Cusco do Peru. Jogo em altitude, hein? 3.350 metros acima do nível do mar. É muita coisa. E quando o Flamengo joga nas alturas, a torcida recupera. Essa foto aqui, ó, os caras com oxigênio, balão de oxigênio. Foram 18 jogos acima de 2.500 metros de altitude. Foram 9 derrotas, 4 vitórias. É brabo jogar na altitude. Bruno Cortes vai dizer pra gente agora. Ele tá em Cusco. Hein, Bruno Cortes? É difícil mesmo, é complicado. Você não está jogando, não está correndo. E aí, como é que tá a respiração, meu irmão? Fala, Escobar. Não faltou ainda não, mas se faltar, já tô aqui com um mini cilindro de oxigênio comprado na farmácia. Então, se faltar o ar, vem aqui, ó. E aí já dá uma melhorada boa. O oxigênio já vem, mas não faltou ainda não. Teve uma dor de cabeça forte, nossa equipe também aqui, alguns tiveram dor de cabeça, mas o ar, por enquanto, não faltou. Imagina para os jogadores o quanto que deve ser difícil, né, jogar na altitude para jogadores que não estão acostumados, né? É sempre uma questão, 3.350 metros acima do nível do mar, como você disse. O time do Cusco, claro, está super acostumado, é a casa do time, que vai jogar no estádio Garcilaso de la Vega, estádio que tem a capacidade para mais de 40 mil torcedores, deve estar quase lotado, a expectativa é de um ótimo público. O Flamengo chega hoje à noite aqui em Cusco e fica hospedado num hotel que tem recursos para tentar amenizar esses efeitos da altitude. Tem até uma tubulação que permite a entrada de mais oxigênio nos quartos dos jogadores para que eles sintam menos os efeitos da altitude. Bom, o Flamengo treinou hoje de manhã no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu, e 4 jogadores importantes desse Flamengo não vêm para cá. São 4 desfalques confirmados nesse Flamengo do técnico Leonardo Jardim. São eles Alexandro, Pulgar, Jorginho e Cebolinha. Esse quarteto nem viaja para o Peru, não vai estar à disposição do técnico, que vai ter que quebrar a cabeça para escalar esse Flamengo nessa estreia na Libertadores. Flamengo que tem 4 títulos de Libertadores, está em busca do 5º, tem um reinado entre os brasileiros na Libertadores, quer voar mais alto, como a gente vê agora na reportagem de Richard Souza. A materialização de um reinado. Há pouco mais de 4 meses, desde 29 de novembro do ano passado, para ser exato, no Brasil, quando o assunto é Libertadores, não tem outro igual. O Clube de Regatas do Flamengo conquista a América pela 4ª vez! 81, 19, 22, 25. Números de anos mágicos que carregam história, uma virada histórica, e arrebatam os rubro-negros. O passo a passo da ostentação do clube brasileiro que mais vezes conquistou a maior glória do futebol do continente. Rei de Copas! O Flamengo é o único brasileiro tetracampeão da América. É nesse patamar que o atual campeão inicia a campanha de defesa do título. Alvo dos concorrentes brasileiros, respeitado por gigantes sul-americanos. Aliás, ao mesmo tempo que se apronta para ser colocado à prova, o time assume o papel de perseguidor. Como o maior vencedor no Brasil, a gente quer conquistar mais títulos e se tornar também o maior vencedor nas Américas. Então, é uma competição que é o objetivo claro, principal do clube, e a gente vai em busca desse título. Os tetracampeões começam a mirar os maiores vencedores da Liberta. Independiente da Argentina, com 7 títulos,
Boca Juniors, também da Argentina, que tem 6. E o uruguaio Peñarol, 5 vezes campeão. Do trio, Boca e Peñarol participam da edição deste ano. Temos que pensar em que cada jogo vai ser uma final e quanto mais pontos a gente conseguir fazendo classificatória, vai ser melhor para tentar definir a série em casa. Apesar de ter terminado em título, a campanha do ano passado foi marcada por percalços na fase de grupos. Como avançou em segundo lugar, a equipe decidiu fora de casa das oitavas até a semifinal. Dos outros 5 representantes brasileiros na Libertadores, só o Palmeiras pode chegar ao tetracampeonato. A dimensão do Flamengo nacional e internacional é tão grande que a nossa responsabilidade é jogar para tentar ganhar todos os títulos, dentro e fora do país. Bom, Bruno, muito obrigado aí, cara, pela sua presença e que legal esse cenário. Manda um abraço para a equipe que tá aí em Cusco com você. Valeu? Obrigadão, camarada. Quem joga amanhã? O Mengudo. Para alguns, o Malvadão. Ou o Real Madrid. Da onde? Das Américas. Ah, A empresa eu não vou falar, porque não paga a gente, entendeu? Mas vamos falar, da Shopee. Da É bom pra Shopee. caramba, tu não compra não? Um monte de coisa legal lá. Olha aí, amanhã tem Flamengo, o atual campeão da Libertadores, enfrenta o Cusco numa altitude, gente, de 3.400 metros acima, meu Deus, acima do nível do mar. O Flamengo vai chegar a Cusco hoje para dormir por lá, ficando mais de 24 horas na cidade e tem toda uma logística para enfrentar essa altitude. Até em hotel pressurizado o Flamengo vai ficar para aumentar aí a entrada de oxigênio, para, claro, minimizar a sensação de altitude. Em cerca de 1.000 metros essa modernidade faz, tá? Ou seja, os jogadores nos quartos se sentirão como se estivessem aí também. 2.500 metros. Coisa pra caramba! Isso é o quê? Operação de guerra? É, mais ou menos isso, Venê. Mas tem estrutura, né? Logística pesada. O que mais me chamou a atenção enquanto você lia aí, Fernandinha, porque antigamente os times chegavam em cima da hora. Mas isso ainda uma fazem. altitude Ainda de fazem, 3.500 metros. dependendo, E né? agora o Flamengo mudou isso por precaução. Então, será que não é pelo hotel que conseguiram e dar uma amenizada? Também, mas também Você creio sabe. eu que seja receio de ter algum problema, porque, por exemplo, para viajar lá pro local do jogo, não pode ser um avião só, eles vão ter que ir também divididos em van. Imagina se você tem algum problema e alguns jogadores acabam não chegando. Então tá certo, sim. Ainda bem que eles conseguiram e aprovaram a questão lá do aeroporto de São José do Rio Preto para o Mirassol Ainda poder. teve isso, Porque, assim, o que a gente brasileiro passa de perrengue para chegar. Sim ou não, gente? Sim, ué. Para chegar em Libertadores e Sul-Americana. O que a gente passa brasileiro de perrengue para chegar nos locais é brincadeira, tá? E é o desafio que o torcedor não vê, Pega né? van, pega não sei o quê, pega trator. Nesse caso aí tem van Pega também, nessa helicóptero, viagem. pega balão, né? Esse tem van depois do Tem van. aeroporto, Exatamente. né? É uma logística muito complicada. Quando a gente fala que jogar na altitude é difícil, adiciona esse problema na logística, que você tem que viajar de van, não é apenas uma viagem. Então, assim, é uma viagem muito desgastante, não tem jeito, você tem que encarar o problema. É por isso que muitas vezes eu prefiro pegar determinados adversários e não pegar uma equipe na altitude. Eu também acho. Nesse caso aí, vários jogadores pensam igual, tá? Porque eu converso com os caras falam, a altitude para eles é algo terrível. Mas, enfim, É o pior se adversário na permitido- Libertadores. Pois é. Eu juro pra você. A gente vê várias equipes aí chegando longe em Libertadores por conta da altitude, não por conta do bom time. Então, eu acho que o camisa 10 do Cusco se chama altitude. Mas é isso mesmo, exatamente. E o bom, eu não gosto muito da final única, tá? Em um lugar aleatório. Mas o bom é que se você chega pra pegar um time com altitude na final, ele vai jogar por ele, não vai jogar na altitude. Coloca na tela aqui, Caio, eu tô com... Só um minutinho, Vini, conversar com pena do nosso amigo. Sabe por quê? Pena dele? Eu tô com pena. Ele botou na internet lá o time dele, os inscritos, né? São 50 jogadores. Nossa, o elenco dele... É muito fraco, né? Eu Vai passar até- dificuldades Vai. no ano.
Eu até olhei e falei assim, cara, coitado. Qualidade não... Não, e quando eu olhei, sabe o que eu fiquei pensei? olhando Que assim, isso, cara? O Ancelotti já convocou a seleção pra Copa? Tá vendo? Para de ser tão ciumenta. Tô irritada. Ô, peraí, ó, tá errado. Inclusive o Danilo vai estar na Copa, né? Olha aí, ele é a capa da foto. Esses são, gente, os inscritos pra Libertadores. Você sabe quando muda, Caio, que eles podem mudar? Eles não, todos, né? Eu acho que é nas oitavas, Se eu não me engano, É por fase. Por fase. Então, por nas fase. oitavas agora, o Flamengo e todos os times podem mexer nessa lista de inscritos. São inscritos para Libertadores. Gente, é assim que funciona. Inscreveu esses caras aqui na competição. Não pode colocar alguém que não tá aqui, trocar, mas machucou. Não pode. É isso aqui que você tem. Você vai com eles até as oitavas. Na próxima fase, você pode trocar. E tem um número certo de trocas, eu não sei de cabeça. Você não pode trocar todo mundo também. São 5 trocas. Você pode fazer 5 trocas. Tá aí o potente Flamengo, Caio. E o Plata tá lá, né? Voltou a seguir o Flamengo no Instagram e está na lista de inscritos para Libertadores. Olha aí. A relação está se alinhando. Reconciliação. Ô, Vene Casagrande, pro jogo agora na altitude, você acha que o Flamengo vai poupar? Ou você acha... Porque não é de hoje que o Flamengo toda vez pega um time de altitude. E a gente sabe que em alguns momentos esse presidente do Flamengo, ele gosta muito do Brasileirão, não é Sim. ele que gosta ou era o antigo? Não, é esse também, prioridade. É o BAP que gosta do Brasileirão. E no ano passado, algumas escolhas falaram, meu Deus, era hora de poupar, não era hora de poupar. Como é que vai ser essa questão para esse jogo com altitude, Venê? Vamos lá, Fernandinha. Porque o Brasileirão já tá meio... No sábado tem um jogo importante contra o Fluminense, né? Então, assim, você não pode deixar de planejar esse jogo e deixar o jogo contra o Fluminense de lado. Pelo contrário. Só que quando a gente fala poupar, muitos torcedores podem levar assim, tá desvalorizando a Libertadores. Não. O elenco do Flamengo dá oportunidade para o treinador Leonardo Jardim fazer um planejamento pensando não apenas em um jogo. Ou seja, você tentar manter a qualidade técnica independentemente da equipe que entra em campo. Só que no caso do jogo de amanhã, o Flamengo tem muitos desfalques. Vamos lá, já não tem Alexandre, já não tem Saúl, não tem Pulgar e não vai ter o Jorginho, que o Flamengo divulgou que está com uma lesão muscular também. Ou seja, são muitos desfalques numa determinada posição. Então não tem como a gente chegar e dizer assim, o Leonardo Jardim vai poupar, não. Ele está sendo obrigado a colocar jogadores que, em determinado momento, se tornaram terceira opção. Vou dar um exemplo. Talvez o De La Cruz seja titular. O Everton Araújo, que não está gozando de muito prestígio com a torcida rubro-negra, mas talvez seja utilizado nesse jogo como titular. E aí você pensa assim, beleza, ele pode entrar com o Paquetá. Mas se o Paquetá apresentar algo nos exames que demonstra ali que ele não pode performar da melhor maneira possível numa altitude de 3.500 metros. Aí você deixa, entre aspas, no banco de reservas, pensando no jogo de sábado contra o Fluminense. Então, quando a gente fala poupar, não é levando para o lado ruim da palavra. Sim. É algo que é um planejamento montado pela equipe do Flamengo, pela comissão técnica, departamento médico, pensando numa sequência de jogos. Daqui até a pausa para a Copa do Mundo, o Flamengo vai ter 16 partidas. Então, assim, é muito duelo. E o Flamengo te dá o direito de você girar muito o elenco pensando na melhor performance possível dos atletas. E assim, Caio, a gente olha, eu não sei se o Venê poderia até falar um pouco melhor, mas vou com você também, que também vai conseguir, obviamente, falar. Eu reparo uma coisa, não sei se você repara. O Flamengo já está há 10 anos nessa capacidade de ter um elenco dessa formosura aí, com essa potência. E se a gente estava agora há pouco vendo o Vasco que não vai poder brigar pelas 3 competições justamente por conta do elenco, e tá tudo bem, é uma questão de realidade, o Flamengo consegue não só brigar pelas competições, como, na verdade, escolher as peças. Porque é como se você vai num self-service e você olha ali e tudo é gostoso, mas você vai escolher se você vai comer peixe, se você vai comer frango, se você vai comer carne. Porque com esse elenco aqui, é só você escolher as peças e elas vão dar conta do recado, são poderosíssimas, né? E eu tô reparando que no início dessa década, o rubro-negro reclamava de ver um ou outro jogador no banco, porque ainda tinha aquela tradição de ter 11 jogadores, é o que eu tenho, e, vai botar o Arrascaeta no banco? Inclusive, teve treinador demitido naquela época porque botou o Arrascaeta no banco, que foi o Abel Braga. E hoje eu já vejo um torcedor rubro-negro já com essa capacidade de pensamento de não fazer essa leitura. O Flamengo botou botou o De La Cruz, ele não quer a Libertadores. Eu já vejo, claro que não é a maioria, mas assim, eu já vejo uma boa parte da torcida
fazendo essa leitura de eu tenho um elenco e eu vou brigar pela competição, mesmo botando o meu segunda opção de time. Você já reparou isso, Caio? Concordo plenamente com você, Fernandinha. Acho que o torcedor do Flamengo, ao longo desses últimos anos, desde 2019 principalmente, se acostumou e aprendeu que o elenco dele serve para as 3 competições, para todas as competições da temporada. E não são só mais 11 titulares, é um elenco inteiro que joga por conta do calendário do futebol sul-americano, futebol brasileiro especificamente, que é muito puxado. Então, por todo investimento, por tudo que o Flamengo tem capacidade de investir e de montar no seu elenco, eu acho que o torcedor já entendeu isso. Assim, o Flamengo não tem só 11 titulares, o Flamengo tem 22 titulares e se bobear tem mais. Jogadores que podem entrar e assumir a responsabilidade dentro da equipe. E o Flamengo não conquistou o que conquistou nos últimos anos à toa. Todo esse investimento, todo esse planejamento dá resultado, o torcedor já percebeu isso. Eu acho que por isso essa chiadeira assim, de revezamento nas posições vai diminuindo cada vez mais, porque o torcedor vê que funciona. Então o torcedor, na hora que ele comemora, ele lembra, assim, poupou ali, poupou aqui, mas conseguiu vencer os títulos, que é o que mais importa no fim das contas. É claro que tem personagens que quando são poupados, Sim. aí a torcida vai chiar, mas isso aí é super normal, né, Wenger? Super normal. Vou dar um exemplo. Não sei se isso vai acontecer. Se o Varela for poupado e entrar o Emerson Royal, vai ter chiadeira. Mas, independentemente da chiadeira, o Leonardo Jardim ele tem que fazer isso. Não dá para o Varela jogar todas as partidas do Flamengo na temporada inteira. E o Emerson Royal, gente, não custa nada lembrar. Ele custou aos cofres do Flamengo 9 milhões de euros. Um jogador de 9 milhões de euros não consegue performar em alto nível com a camisa do Flamengo, estamos falando de um jogador que já foi de seleção brasileira. Então não dá para o torcedor querer um determinado jogador em todas as partidas da temporada inteira. Óbvio, não tem jeito. O Flamengo te dá a condição de você girar o elenco. Mas a condição financeira, ela reduz a margem de erro, né? Só que vai acontecer. Claro, vai acontecer. Não, e vai sempre ter uma pedrinha no sapato, gente. Sempre. Isso é pra todo mundo. Hoje no Flamengo a pedra no sapato é a lateral esquerda, na minha concepção. E a chiadeira vai ser sempre aonde a prateleira entre um e outro é muito distante. isso. Às vezes pelo momento, né? Nem pela capacidade. Ou por personagens tipo Pedro, Arrascaeta. Perfeito. Isso é natural. Vamos beber água, tá? O Flamengo enfrenta um problema sério na lateral esquerda que precisa ser resolvido no meio do ano. Ayrton Lucas não inspira confiança e Alex Sandro tem acumulado lesões recentemente. Como informamos ontem, contratar um lateral esquerdo virou prioridade no clube carioca e vários nomes estão sendo avaliados internamente, mas ainda não existe nenhuma negociação avançada. Muita gente da torcida pergunta sobre Matias Vina, que ainda pertence ao Flamengo e está emprestado ao River Plate. O lateral ainda não brilhou com a camisa do River, embora esteja começando a receber mais oportunidades. No campeonato argentino foram 12 partidas. Ele entrou em campo em 8 e foi titular em 42% desses jogos. No total, ficou 37% do tempo em campo, sem marcar gols nem dar assistências. O River tem uma obrigação de compra vinculada a gatilhos contratuais, como o número de jogos, participação em gols e outras cláusulas. Por enquanto, isso ainda está longe de se concretizar. Já no Flamengo, Vina é visto como alguém que dificilmente retornará ao clube. Se não permanecer no River, a ideia é negociá-lo com outro time. Ele sofreu uma lesão grave no joelho e não conseguiu recuperar o desempenho desde então. O uruguaio chegou da Roma com grande expectativa pelo que havia feito no Palmeiras alguns anos antes e era tratado como titular absoluto, mas teve uma lesão séria e agora tenta reconstruir a carreira da melhor forma. O craque Neymar foi alvo de uma tentativa ousada do Flamengo no mercado da bola. Em entrevista ao Lance, o ex-dirigente flamenguista Marcos Braz relatou que fez contatos pelo atacante. O caso ocorreu quando o futebolista estava insatisfeito no PSG. Aspas para Marcos Braz. Não é que eu tentei. Eu cheguei a conversar com o pai dele, que é a pessoa que trata da carreira dele, quando ele estava no PSG. Mas ele tinha um contrato que, em determinado momento, ele poderia exercer ou não, uma opção, e um pouco mais à frente era o PSG que poderia exercer. E o PSG tinha deixado claro que iria exercer. Iniciou o Braz. Os valores do contrato de Neymar com o clube inviabilizaram a transferência, segundo Marcos Braz. Abre aspas. É o tipo da contratação na época que não dava para fazer conta. Você tinha que chegar, conversar com o pai e construir um projeto financeiro porque não podia sair do caixa do Flamengo, de maneira nenhuma, os pagamentos salariais dele. Até porque eu sabia quanto era na época. Acrescentou o ex-dirigente. Segundo o noticiário esportivo, o caso ocorreu em 2019. O artilheiro participou do aquecimento, mas foi afastado das atividades táticas. A saída de Neymar ganhou força após a contratação do atual técnico do clube, Luiz Henrique. Abre aspas. Fui em direção do pai para entender essa insatisfação, essa instabilidade quando ele estava no PSG.
Encontrei ele no Copacabana Palace para ser mais exato. Continuou Marcos Braz. O ex-dirigente de Flamengo e Remo elogiou o pai de Neymar. Abre aspas. Me tratou com o maior respeito do mundo, sempre trataram com o maior respeito do mundo, o pai em relação ao Flamengo, um carinho enorme, uma relação boa comigo. Contou Braz, que finalizou. Abre aspas. Eu não tive as condições para tentar trazer ele porque foram condições que aconteceram depois da minha saída. Nessa época, ele estava sob contrato do PSG, que pagou 222 milhões de euros por ele. Concluiu o ex-dirigente flamenguista. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O astro Neymar. Teria sido um baita reforço para o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Malvadão.